Mais uma vez, sejam bem-vindos ao maior evento de infraestrutura de transportes do país, 25ª Enacor, Encontro Nacional de Conservação Rodoviária e a 48ª RAPV, Reunião Anual de Pavimentação. Teremos duas palestras nessa manhã, abrindo com o tema Sempre Cuidando dos Nossos Caminhos. Quero convidar o nosso presidente de mesa desta manhã, Fernão Paes Leme, da ABCP. Também para compor a nossa mesa, eu quero convidar aqui a secretária desta manhã, a Aliana Breyer, do DR do Paraná. E agora quero convidar o nosso presidente de mesa, o Fernão, para apresentar os nossos palestrantes dessa manhã. Por favor, Fernão. Microfone aqui. Bom dia a todos. Com muito prazer que eu gostaria de apresentar aqui para o início dos trabalhos do último dia do Enacor, agradecendo aí a oportunidade e também toda a comissão organizadora, a BPV, a BDR e também o DR do Paraná. Gostaria de apresentar os palestrantes desse painel, né, sempre cuidando dos nossos caminhos, do DR e do DF. Então, para compor a mesa, gostaria de convidar aqui o Dr. Fauzi Nakfur Júnior, do DRDF. Fauzi é engenheiro civil graduado pela Universidade de Viçosa, em Minas Gerais. Hoje, ele atua no Departamento de Estradas de Rodagem como chefe ele já atuou como chefe de distritos, diretor de operações, diretor de obras, diretor-geral nos períodos de 2001 a 2014, de 2019 a 2022. Atualmente, também é presidente do referido departamento desde janeiro e é presidente da BDR também. O nosso segundo palestrante, gostaria de convidar o Murilo de Melo Santos, do DRDF também. Murilo é engenheiro civil graduado pela Universidade Federal de Uberlândia. Também ele exerceu cargos de gerente de conservação, chefe de distrito, superintendente de obras, superintendente de trânsito, superintendente de operações e contribuiu com diversas obras e serviços para a população do Distrito Federal. Nosso terceiro palestrante é o Elci Osório dos Santos, do RDF também. Elci é engenheiro civil graduado pela Faculdade de Engenharia de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Atualmente é superintendente de trânsito e atuou também como superintendente técnico entre 2015 e 2018 nas gerências de projetos, de orçamento e de tecnologia nas diretorias de projeto e tecnologia. Nossa quarta palestrante, gostaria de convidar a Daniele Thalita de Lima Ferreira, do RDF também. Engenheira civil, graduada pela Universidade Paulista em 2018, com pós-graduação em gestão ambiental. É diretora de estruturas e gerenciamento de sistemas de obras e artes especiais do DRDF. Nosso quinto e último palestrante também desse painel é o Cristiano Alves Cavalcante, do DRDF. Cristiano é graduado por Engenharia pela Universidade Federal de Goiás, com especialização em Políticas e Gestão de Segurança Pública. É servidor do DRDF, com cargos como superintendente de obras, de trânsito, operações e membro do Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Para o primeiro palestrante, quem será? Dr. Fauzi, então gostaria de convidá-lo para iniciar. Bom dia a todos. Sexta-feira, 8h30 da manhã, primeira palestra. Depois do jantar, somos heróis mesmo, hein? Todos que estão aqui, só agradeço, né? Mas, pessoal, a gente chamou de palestra, mas, na verdade, é mais um bate-papo, é mais a gente poder trocar as experiências que a gente tem no nosso DRDF, né? O Distrito Federal, obviamente, por ser uma área muito pequena, dá condições da gente poder realizar algumas coisas com mais facilidade e que a gente entendeu por bem
poder trocar com vocês essas experiências, assim como recebemos ao longo desses 5 dias, praticamente 4, 5 dias de evento, experiências de outros DRs. Nosso país é grande, é um país que você tem verão no norte e inverno no sul e ao mesmo tempo, né? Então, a gente, mas não deixa da gente poder ter as normatizações, as padronizações do nosso país, falando todos a mesma linguagem. Então, um evento desse aqui bota a gente nessa condição de poder estar trazendo experiências e levando experiências. E a ideia do DRDF aqui, quando a gente, com a nossa diretoria que está toda aqui, que a gente fez questão de trazer e de, inclusive, compartilhar com a gente os nossos temas para mostrar para vocês, é com esse objetivo, é simplesmente da gente poder trazer, às vezes, alguma experiência nova, e quem, porventura, estiver aqui dos outros DRs, de outras áreas, e quiser aproveitar, a gente está lá à disposição, lá no DR, assim como a gente já tirou várias experiências ao longo dessa semana, e estamos levando também, tá? Então, queria deixar bem claro que aqui ninguém é palestrante profissional, somos todos técnicos, todos engenheiros e engenheiras que estamos lá no DR trabalhando, tentando fazer o melhor, né, da nossa profissão, e então esse é o nosso objetivo. O DRDF, sempre cuidando dos nossos caminhos, esse é o nosso o tema, né, do DR, a nossa missão, e a gente exerce com muita responsabilidade e com muito cuidado. Eu que passo esse trem aqui, né? Bom, a missão do DR, obviamente, assegurar a qualidade da infraestrutura viária, do trânsito e da mobilidade nas rodovias do DF, comprometida com o desenvolvimento. O Distrito Federal, pessoal, tem em torno de 2 mil quilômetros de rodovias em números redondos, sendo aproximadamente metade pavimentado e metade não pavimentado. Então, são 2 mil quilômetros aí que a gente tem e procura deixar muito bem cuidado com rodovias com segurança, para que a gente possa estar sempre atingindo o nosso objetivo, que é diminuir mortes no trânsito, diminuir acidentes, e a gente luta por isso diariamente, obviamente, né? O Distrito Federal tem uma área de 5.800 quilômetros quadrados aproximadamente. Então, esse é o nosso DF, que tem características diferenciadas. Eu queria aqui, para quem não é do DF, entender um pouquinho. O DF, ele é praticamente administrativo. E isso tudo funciona no plano piloto, que é no centro da capital. E você tem as cidades satélites, que são os bairros, o entorno, que migra toda manhã, grande parte, claro, para trabalhar no centro da capital, e no final da tarde volta para suas residências. Isso torna algumas situações difíceis, por exemplo, mobilidade. É muito difícil você fazer uma mobilidade com transporte público dessa maneira, porque você vai ter uma movimentação de ônibus grande pela manhã e no final da tarde, e durante o dia praticamente você está com os ônibus quase que encostados, na sua maioria, porque você não tem aquela circulação do sobe e desce em cada ponto, e que dá, inclusive, sustentabilidade para o modal do transporte público. Isso gera subsídios do governo, que tem que acontecer, senão você não consegue funcionar bem com o transporte público. Essa é uma característica, inclusive, que leva o DRDF a estar sempre estudando situações pontuais. Por exemplo, lá em Brasília, vocês vão encontrar faixas reversas, faixas exclusivas de ônibus, que são, às vezes, situações pontuais, de momento, para atender justamente isso que eu estou falando, de você poder estar resolvendo um trânsito logo pela manhã, que vai ser grande. Então, você inverte, por exemplo, o sentido de uma via e põe ela no sentido plano logo cedo, para você aumentar a capacidade de tráfego. À noite, você inverte e põe as duas voltando. Então, são ações que a gente
pouco vê, às vezes, em outras localidades, mas que em Brasília a gente acaba fazendo isso, custo praticamente zero, custo de operação de trânsito. Para isso, contamos com a nossa superintendente de trânsito, com os nossos agentes de trânsito, que fazem, né, juntamente com a PM, essas operações. Então, é uma situação bastante atípica, né, e que com essas situações pontuais, a gente vai vencendo. Obviamente, não significa que a gente não tenha que estar construindo obras em pontos de entroncamento. Então, temos hoje grandes obras, vai ser citado daqui a pouco pelo nosso superintendente de obras aqui, as grandes obras que a gente está realizando lá no Distrito Federal, em vários pontos. A gente tem hoje em torno de 600 milhões de obras esse ano. Talvez para grandes estados não seja muita coisa, mas para o DF é muito dinheiro sendo aplicado em obras. E aí uma característica também diferente do DR-DF, e eu falo isso com, vamos dizer assim, com conhecimento de país, pois estou na presidência da BDR e tenho rodado os diversos estados, os diversos DRs, a nossa condição de ter ainda servidores da casa no DR. Então, isso dá uma condição para a gente poder realizar várias obras diretas, com equipamentos nossos, com servidores nossos. Então, a gente tem um programa lá, Caminho das Escolas, que também vai ser citado aqui daqui a pouco, que é o acesso pavimentado, pavimentar acessos a essas escolas, principalmente escolas rurais, na qual as crianças tinham dificuldade para acessar com chuva, com sol, com poeira, e você faz ali uma pequena pavimentação, às vezes de 1 quilômetro, 2 quilômetros, e você dá dignidade para essas crianças fazendo uma pavimentação, isso com obra direta, muitas vezes executado pelos próprios servidores do DR. Então essa é uma outra característica que o DR tem e que ainda é permitido até pelas condições que falei anteriormente aqui do tamanho do nosso estado, né? Pulei um aqui, não. Isso. Então, falei das nossas obras, o investimento já na gestão passada nossa, de 19 a 22, 754 milhões investidos em obras, grandes obras, obras como viadutos, complexos de viadutos, muita restauração de pavimento. A gente, desde o início da gestão do nosso governo e da nossa gestão no DR, a gente optou em fazer obras maiores com restauração de pavimentos. Por quê? Porque várias rodovias já tinham a sua vida útil ultrapassada e que o próprio tapa-buraco, que é um formato de uma manutenção, obviamente, legal e está dentro dos manuais, mas que num determinado momento, essa manutenção ela vai ficando, do tapa-buraco já vai ficando ruim, porque você não, às vezes não tem buraco, mas já tem uma rodovia totalmente irregular de tanto tapa-buraco que foi feito. E aí optamos em fazer restauração completa, algumas inclusive mexendo em base de pavimento, mexendo na fundação do pavimento, porque já estavam realmente superados. Como disse, 2023 já são 505 milhões em obras e temos captação de praticamente 2 bilhões de obra, incluindo BRTs, linhas exclusivas de ônibus, e a gente está na fase de captação com vários bancos, inclusive o Banco Mundial, que se faz presente no nosso evento aqui, governo federal, através do PAC agora, e a gente está nessa fase de captação e espera poder estar trazendo aí esses mais 2 bilhões aí, para a gente poder estar fazendo de obra ao longo dos próximos anos. Estamos fazendo obras maravilhosas lá, depois vai ser citada aqui, estamos vendo aqui essa foto aqui, são 28 quilômetros de pavimento rígido, white-topping, que a gente optou numa rodovia de ligação do centro da cidade para grandes cidades como Taguatinga, Ceilândia, Águas Lindas, e a gente decidiu por projeto fazer o white-topping numa parceria com a ABCP, Associação Brasileira de Cimento, que vem dando um apoio para a gente desde o começo, desde o projeto até agora na execução. Isso é muito importante para a gente manter a qualidade da execução dessa obra, que vai ser detalhada daqui a pouquinho. Enfim, várias obras estamos executando lá.
Queria falar para vocês que o DRDF tem 63 anos de idade, completou agora em junho, julho, e a gente, ao longo dessa história de 63 anos, nós tivemos a sorte de passar grandes servidores, grandes engenheiros técnicos que construíram um DR que hoje a gente tem, não tem nenhum medo de falar que chegamos numa excelência de resultado, e isso é passado por nós, pelo nosso cliente, que é a população, que são os motoristas, e a gente tem certeza que adquiriu isso ao longo desses 63 anos. E como ninguém pode, como a gente não pode esquecer quem passou pelo órgão, né, assim como quem está no órgão hoje, e deixar pronto para quem vai vir, a gente, numa ideia maravilhosa de toda a nossa diretoria, resolveu criar um museu do DR. Ele foi inaugurado agora no aniversário do DR de 63 anos, e pessoal, ficou maravilhoso. DRs de outros estados que quiserem conhecer, ficam convidados, porque a gente não pode esquecer o nosso passado. E aí a gente dividiu em 3 fases o museu. A primeira fase é o museu a céu aberto, na qual em cada departamento, em cada distrito do DR, a gente pegou alguma coisa que poderia ser característico e ir para o museu ali para poder representar aquela respectiva área. Criamos espaços, né, e hoje está lá inaugurada essa primeira fase. Então ficou muito legal. Você vai passar num parque rodoviário, que é uma grande área que a gente tem lá no DRDF, onde abriga toda a parte operacional, oficinas, fábricas de placas, laboratório, talvez um dos melhores do país em equipamentos, nosso laboratório de terra, de solos e asfaltos. Então você tem na frente de cada um, na entrada do parque, você tem o primeiro trator que rodou no DR, que ajudou a construir as primeiras rodovias. Você tem veículos, impressoras da gráfica, enfim, uma ideia muito legal que foi criado por essa gestão, e que a primeira fase está pronta. A gente vai para uma segunda fase, que é a parte do museu fechado, e aí você vai incluir depoimentos de ex-servidores, documentos importantes. Queria aqui lembrar, por exemplo, o DRDF foi o responsável pela construção do Autódromo de Brasília, em 1974. Poucas pessoas sabiam disso, inclusive servidores do DR, alguns que nem imaginavam que o DR teria construído o Autódromo de Brasília, e que hoje, inclusive, está sendo reformado, está sendo restaurado para ser atualizado o nosso autódromo. E uma terceira fase do museu, que seria a construção da sede desse museu, um projeto maravilhoso que já foi idealizado, mas ainda não construído, obviamente, porque as coisas têm que ir sendo feitas passo a passo, né? E essa vai ser a nossa próxima missão do DR, que é executar esse prédio maravilhoso aí, onde vai abrigar a parte interna do nosso museu. Então, uma ideia legal, pessoal. Outra ideia que eu queria trazer também para a gente aqui é a questão da concessão de pátios. Ao longo desses 4 anos passados da nossa gestão, e praticamente quase esse ano todo agora, a gente trabalhou nessa concessão de pátios de apreensão, que é uma grande parceria pública-privada, apesar de não ser uma PPP, porque ela é no formato de concessão, na qual foi licitado, e uma empresa, um consórcio, ganhou para poder construir e cuidar de pátios de apreensão de veículos no DF. Isso é muito importante, porque a gente não tinha essa operação por completo. E aí você fala, pô, Fausto, o que isso aí atinge nas nossas rodovias? Exemplo, o DRDF há muitos anos que não tinha um controle de pesagem nas suas rodovias. E todos nós aqui sabemos que os inimigos maiores aí de uma rodovia é o excesso de peso e a drenagem, é a presença de água, né? Se não tiver uma drenagem bem feita. Então, com essa concessão, a gente vai estar conseguindo ter novos pátios de apreensão, e aí incluir operação a fiscalização é feita por nós, aí o transporte dos veículos apreendidos para o pátio é feito pelo consórcio,
o hotel disso aí, o tempo que ele ficar lá apreendido, é por conta do consórcio. Depois, um leilão dos carros ou dos veículos que não foram retirados, é feito por isso aí, e tudo isso gerando uma renda para o DRDF, um percentual em cima de tudo isso que é cobrado, obviamente, pelos serviços. Além disso, serão instaladas balanças nas principais rodovias nossas, dentro dessa concessão, a responsabilidade da empresa, e operadas depois pelo consórcio e por nós, obviamente. Isso acho que talvez vai ser o maior ganho dessa nossa concessão, que seria essas balanças. Aí tem alguns detalhes, por exemplo, em cima dos pátios de apreensão, estão sendo instaladas placas de energia solar. Isso vai deixar o departamento todo com energia solar, energia sustentável, com a preocupação de preservação também do meio ambiente. Então, pessoal, era isso, não quero estender, porque tenho meus colegas para falar aqui também. E o nosso DR lá, só para finalizar, é composto de 5 superintendências. Está aqui o nosso superintendente administrativo e financeiro, doutor Carlos, levanta a mão aí para o pessoal te conhecer, por favor. Carlos Cacheta, que tem a enorme missão de dizer para nós todos os dias: olha, o dinheiro está acabando. O dinheiro está acabando, e o dinheiro está acabando. Mas, brincadeiras à parte, é o nosso que dá a nossa diretriz, juntamente com o Maurício, nosso coordenador de planejamento, para que a gente possa fazer as coisas com responsabilidade. Graças a Deus, temos as nossas contas aprovadas, né, Carlos, pelos órgãos de controle, e porque a gente procura fazer, obviamente, juntamente com a nossa procuradoria jurídica, doutor Mazo, da forma mais correta, e que a gente não possa depois sofrer, né? A nossa superintendência de operações, está aqui o doutor Murilo, ao qual eu vou passar já a palavra para ele, que vai explicar o que acontece dentro dessa superintendência de operações. A nossa superintendência de trânsito, está aqui o doutor Elci, nossa SUTEC, superintendência técnica, está aqui nossa doutora Dani, a nossa SUOBRA, doutor Cristiano, além das coordenadorias, que é a CETINF de informática, a COPLAN de planejamento, a ouvidoria, nossa ouvidoria, enfim, o DRDF é composto por essas áreas de atuação, na qual agora, a partir de agora, vão ser melhor explicadas para vocês. Um abraço a todos, vou passar aqui a palavra para o engenheiro Murilo, que vai dar continuidade na parte dele. Um abraço, obrigado. Senhoras e senhores, bom dia. A área de atuação da Superintendência de Operações, ela envolve 3 eixos totalmente distintos, né? Parte de manutenção preventiva e corretiva dos veículos na frota operacional, também a parte de sinalização horizontal e vertical, e também a parte de faixas de domínio, as autorizações e permissões de uso não qualificada para engenhos publicitários, quiosques, acessos, enfim, toda a parte que envolve a faixa de domínio. A superintendência é a única superintendência que não está na sede central do DR, ela está localizada no nosso pátio de serviço, nosso parque rodoviário, que chamamos, onde o nosso presidente já falou que existem os laboratórios, existem as oficinas, as fábricas de placas, o setor de patrimônio, a nossa usina de asfalto, existe a nossa escola de trânsito lá também, a nossa faixa de domínio, situa também os nossos agentes de trânsito. Então, enfim, a parte operacional está localizada nesse parque rodoviário. A gente ainda trabalha, como o Fausto falou, com mão de obra, com servidores da casa, complementando os serviços contratados, os serviços terceirizados. E a gente mantém essa oficina mecânica, onde nós adquirimos peças, contratamos serviços e executamos os serviços nessa própria oficina, onde a gente tem lá diversos veículos, né? Solda, lanternagem, pintura, elétrica, motores a diesel, motores a gasolina.
os serviços de máquinas pesadas. Então, a gente dá a manutenção, tanto preventiva como corretiva. Nós, em média, anualmente, aí, a gente tem 2.500 ordens de serviço, que são para cada veículo, equipamento que chega, a gente emite uma ordem de serviço, e por ano a gente faz cerca de 2.500 ordens de serviço. Temos também ainda, dentro dessa diretoria, nós temos ainda o serviço de guinchamento. Então, para remover veículos nas rodovias, carretas, ônibus, enfim, veículos de todas as espécies que estejam atrapalhando o trânsito, a gente conta com esses guinchos, dando também assistência aos nossos agentes de trânsito, a Polícia Militar, quando é feita a fiscalização de trânsito, que exige lá a remoção dos veículos para os pastos de apreensão. E, nesse transporte, a gente tem aí, anualmente, a remoção de cerca de 800 veículos, que a gente faz para os pátios de apreensão. A parte de sinalização também, a gente tem equipes também, que fazem obras diretas, tanto a sinalização horizontal, com caminhões de pintura, quanto com serviços contratados. E nós temos, no Distrito Federal, no DR, 2 fábricas de placas. Por que 2 fábricas de placas? Uma que atende exclusivamente as placas rodoviárias, né, e aí atendendo o Código de Trânsito, os manuais do DENIT, e uma outra que é, desde 2017, que nós fazemos o endereçamento de todas as cidades do Distrito Federal. São 35 cidades que existem e que a gente tem que fazer esse endereçamento. No Distrito Federal existe um plano diretor de sinalização que a gente tem que seguir e, portanto, a gente tem que fazer tanto a manutenção quanto a implantação de novas placas. São cerca de 50.000 placas que existem de endereçamento no Distrito Federal. Além disso, a gente tem fornecimento de materiais betuminosos para pequenas obras, atendendo a Superintendência de Obras. E temos uma usina também de massa asfáltica fria para pequenos serviços, evidentemente. E a sinalização vertical, com placas, pórticos e também a sinalização de endereçamento, né? A sinalização de Brasília, por suas peculiaridades de design, integração, as escalas urbanas, mereceu o reconhecimento do Museu de Arte de Nova York, do MoMA. Então, tem exposto lá desde 2012 essa réplica dessa placa, né? E isso, para a gente, é uma honraria muito grande, mas, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem que seguir todo esse plano diretor e manter vivo essa identidade de Brasília, criada por um arquiteto de Brasília e sua equipe, Danilo Barbosa, e que a gente tem que manter e cada dia melhorar. Com relação às faixas de domínio, DR já tem um histórico, desde 1995, a gente faz, por exemplo, a questão dos engenhos publicitários, onde a gente faz autorização, permissão, e é uma fonte muito grande de receita para nós. A gente vem crescendo anualmente, né? 2020, 2021, nós tivemos a pandemia aí, tivemos que diminuir, né, o valor, mas é um crescimento que acontece e cada dia mais organizado, fazendo plano de ocupação, fazendo com que gere emprego, gere renda para as empresas, mas, ao mesmo tempo, gera renda, gera receitas para o DR. Então, a gente faz toda a gestão de fiscalização das faixas de domínio. É importante dizer que, em 2017, final de 2016, a gente criou uma lei no Distrito Federal, e essa lei ela dá um conforto jurídico para a gente fazer essas autorizações, essas permissões, e, enfim, fazer toda a gestão da faixa de domínio, com ocupações, com engenhos publicitários, e aí temos também toda a parte de limites, de atestados de confrontação, autorizações para acessos e as propriedades, e, por fim, as ocupações com quiosques e similares. Quiosques e similares, eu costumo dizer que é um fator estranho ao rodoviarismo, mas não é incomum no nosso país, em face aí das questões sociais que acontecem. E no Distrito Federal, a gente detectou isso e procura
quando é possível, evidentemente, regularizar, dando segurança viária para essas pessoas que, evidentemente, não têm outra condição e que fazem essa opção, né, não diria opção, mas talvez a única forma delas fazerem o ganha-pão delas e da família de cada dia. E aí eu vou passar aqui nós estamos prevendo para esse ano arrecadar 12 milhões e 95% são engenhos publicitários e 5% aí com esses outros serviços. Nós vamos passar agora aqui um vídeo só para ilustrar essa questão dos quiosques. Foi produzido aí pela Softplan e que mostra um pouco, né, do que é isso e também da questão tecnológica que foi desenvolvida e que nós aplicamos hoje. A faixa de domínio mudou a nossa história. Eu já fui carreteiro muitos anos, né? Então eu já acredito na estrada. E na pandemia, né, eu fiquei sem ter para onde ir. Falei, vou para a beira da rodovia, que é onde eu sinto mais seguro. Então, e lá eu sei que vai estar passando alguém e eu vou conseguir vender minhas coisas. 19 anos irregular, clandestino, e temos aí 5 anos regularizado. Não sabia, eu pensava até que era colocar uma barraca por aí e começar a vender. E acabei fazendo isso. Mas não é assim, né? Quando eu vi uma viatura, eu faltava sair correndo. Quando a viatura chegava, meu pai me ligava, Fabinho, DR tá aqui. Eu falei, não é possível. Isso não durou muito também não, porque eles me orientaram bem. Chegou a viatura do DR, conversaram comigo e me explicaram, falou assim, não, dessa forma você não pode ficar aqui, você vai ter que tirar e procura o DR, procura a faixa de domínio, e aí talvez eu consiga uma autorização para trabalhar aqui de uma forma legal. Aí foi o que eu fiz, e deu certo. Quem me conheceu, para baixo e para cima, desesperado, montava um ponto aqui, montava outro ponto ali, botava um caminhão ali, aquela loucura. Hoje eu não preciso mais disso, porque eu levanto cedo, saio da minha casa, tomo um cafezinho e venho direto pro meu lugar de trabalho. É uma segurança social para essa pessoa que não tinha essa condição até antes de ser regularizada junto ao departamento. O sistema que a gente adota hoje no DR já há algum tempo, né, contribui muito para isso. Eu acho que seria muito difícil sem esse sistema a gente chegar onde nós chegamos. A partir do momento que eu notifiquei a pessoa na rua, eu sincronizo, já tenho mais de 60% dos dados já estão no sistema. Eu apenas complemento com a história da como é que foi a abordagem, a fiscalização e peço para gerar o relatório de ação fiscal. Ele já me gera com o croquis de localização e as imagens. E a ferramenta, ela permite que nós façamos um controle financeiro disso. E com isso, a gente evita que o Estado mande para nós recursos. Então aqui a gente faz os investimentos necessários, né? Aquisição de veículos, a própria tecnologia a gente aplica, né, para adquirir esses equipamentos, investimento em obras, investimento em placas, ou seja, esse recurso nós conseguimos gerir ele da melhor forma possível. Eu quero colocar outro container aqui, né, para mim aproveitar aqui essa autorização que eu tenho e fazer fluir aqui. Quando precisar de crescer, eu vou lá neles de novo. E se puder crescer, vamos crescer, né? A faixa de domínio hoje é meu ganha-pão. Transformou minha vida. É isso, eu passo a palavra agora para o engenheiro Elci. Bom dia, meu nome é Elci, eu sou superintendente de trânsito. O chefe já me facilitou um pouco a vida, tá? Porque ele começou dizendo dos desafios que nós temos no dia a dia, tá, para tratar do trânsito nas nossas rodovias. Quem já foi a Brasília, tem aquela impressão de vias largas, tá, um fluxo constante, sem paradas, tá, e é isso que cobram da gente. Então, nós da Superintendência de Trânsito, apesar de sermos a mais nova das superintendências, a gente foi criado em 2005, a gente já nasceu com a grande atribuição. Tá?
Então, para nós fazermos o nosso serviço, a gente criou três diretorias. Tá? São as diretorias de educação, tá? A diretoria de fiscalização e a diretoria de engenharia de trânsito. A diretoria de educação, ela tem a atribuição, ela desenvolve atividade junto aos diversos públicos, conscientizando sobre a importância do respeito às leis de trânsito e de convivência pacífica entre os pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas. Então, nós atuamos junto ao público, a um público que tem as crianças, os adolescentes e adultos, com blitz educativas, palestras, orientações, campanhas educativas, demonstrações de equipamentos de fiscalização e distribuição de material educativo. No ano passado, a gente alcançou um público de mais ou menos 41 mil pessoas. Em 2023, a gente já tem um público aí de 38, abrangendo esse público que já foi dito. E a gente sempre diz que a educação para o trânsito é a base para a formação de cidadãos conscientes, capazes de tornar as vias mais seguras e preservar vidas. E nós temos a Transitolândia, que é a menina dos olhos, né, da nossa área de educação. E a Transitolândia é importante por quê? Porque ele desperta na criança o cuidado com as outras pessoas, com empatia e obediência às leis de trânsito. Trabalhamos também com ensinamentos de meio ambiente e cidadania. Na sua concepção, houve a preocupação em oferecer um ambiente lúdico que proporcionasse ensinamento. O seu palco, tá? Ela simula um picadeiro, no qual são realizadas peças teatrais de caráter educativo. E nós temos lá uma mini-cidade, que promove passeios em que as crianças são pedestres e passageiras. Nós temos uns mini-veículos que as crianças aprendem a se deslocar com segurança, levando em conta as regras de trânsito. E para aumentar a abrangência do nosso programa, são disponibilizados transporte e lanche às crianças, da rede pública e privada, com idade até 9 anos. É aberta a agenda de programação no site do DR, na página da Transitolândia, em que as escolas têm a oportunidade de realizar a sua inscrição. E as inscrições lá, elas terminam rapidamente. Quando a gente abre o início dos anos letivos, rapidamente elas são preenchidas. E também é importante salientar, né, o papel da Transitolândia, porque o que acontece? Muitas das vezes, conversando com amigos nossos, né, em que seus filhos já foram à Transitolândia, e eles nos dizem que às vezes são chamados a atenção quando, se deslocando, cometem algum tipo de irregularidade. Então, os filhos chamam a atenção: pai, você está andando numa velocidade que não está compatível com a via. Ô pai, você avançou o sinal vermelho. Ô pai, o pedestre, pai, para. Tipo assim. Então, isso para nós, tá, já é um motivo de orgulho, porque já vai formando um cidadão mais consciente. Tá? E, na realidade, o que a gente vê aqui, esse ponto é um ponto que a gente tem que atuar, formar cidadãos conscientes, tá, no respeito aos outros agentes do trânsito. Aí nós temos a diretoria de fiscalização. A diretoria de fiscalização, a gente ensina, mas a gente cobra também. Então, a gente tem que, para garantir a segurança dos nossos cidadãos, atuar nas nossas rodovias com os nossos agentes, também informando aos usuários, né, quais são as melhores rotas, tá, e promovendo manejos para que eles tenham uma fluidez melhor em nossas rodovias. A nossa diretoria de fiscalização também atua, né, no monitoramento das vias. Nós temos 89 câmeras
em locais estratégicos. Nós temos o Centro de Controle Operacional, e no Centro de Controle Operacional, para cada ocorrência, a gente trata essa ocorrência no sentido de minimizar o tempo de atendimento. Por quê? Esse tempo de atendimento nos acidentes, às vezes, pode salvar uma vida. 1 segundo, para nós, é muito precioso. Então, nós temos contato direto com as unidades de socorro e nós dizemos a eles para onde se deslocar para tratar aquele acidente. A gente também trata, né, dos congestionamentos, a gente atua nos congestionamentos quando a gente verifica de uma maneira rápida para também promover, tá, essa fluidez. É um trabalho incessante. Nós também temos acompanhamentos assim, de veículos, verificação de veículos que estão sem o licenciamento, coisas que essa nossa equipe, esse nosso monitoramento nos dá oportunidade. Então, nas atribuições da nossa diretoria de fiscalização, como foi dito, nós temos a segurança no trânsito, a fiscalização de trânsito e transporte, a gente emite também autorizações especiais de trânsito, também trata dos eventos esportivos, porque você tem que dar todo um apoio operacional para esses eventos, de forma que eles não tragam grandes transtornos à sociedade. O nosso controle, o nosso centro de controle operacional. No centro de controle também nós temos a possibilidade de ativar painéis que estão localizados em várias rodovias, no sentido de orientar quando há um acidente naquela via e de informar também as velocidades operacionais dessas vias. Aí nós temos, por último, a Diretoria de Engenharia de Trânsito. A Diretoria de Engenharia de Trânsito, ela também monitora, mas ela monitora de uma forma diferente. Monitora a operação das rodovias, promovendo adequações no sistema viário para a solução de problemas relacionados à segurança, o primeiro ponto, fluidez, mobilidade e acessibilidade. Atua no gerenciamento dos contratos de fiscalização eletrônica de velocidades. Hoje nós temos 700 equipamentos nas nossas rodovias, que englobam tanto os radares, os controladores, quanto os redutores. E a gente também gerencia o nosso parque semafórico, que tem hoje 100 cruzamentos. A fiscalização eletrônica é interessante porque ela nos passa vários elementos de trânsito que nos dão a possibilidade de verificar como é que está o desempenho das nossas rodovias. E, desse modo, promover algumas intervenções nelas, se forem necessárias. E também o nosso parque semafórico, esse ano em especial, nós estamos trocando modernizando o nosso parque semafórico. O nosso parque semafórico, os nossos equipamentos, eles deviam ter por volta dos 30 anos. Acho que boa parte também, das áreas de trânsito aí, dos estados também talvez tenham alguma coisa em comum. Então, nós estamos trocando. Hoje, a gente está implantando uma central semafórica e os nossos equipamentos hoje são, entre aspas, inteligentes, porque eles são adaptativos, né, em tempo real. Então, eles, por meio de câmeras, né, eles fazem um ajuste dos tempos, de forma que a gente hoje tenha um gerenciamento bem mais racional dos tempos de parada nos cruzamentos. Essa engenharia, essa parte da nossa área lá, é também que trata das demandas da sociedade. Porque o que acontece? O nosso público lá, ele é um público bem criterioso, tá? Você tem de tudo quanto é jeito, a gente tem senadores, a gente tem embaixadores, tá? A gente tem o nosso pessoal dos assentamentos. Então, nós tratamos, tá, todas as sugestões, toda a parte, tá, de intervenções de ouvidoria, verificando se essas sugestões, se elas são viáveis e dando resposta à sociedade. Assim, o nosso desafio é muito grande, porque nós temos que dar fluidez, nós temos que dar segurança,
E a gente também tem que dar possibilidade de fazer o planejamento das intervenções no sistema rodoviário nosso. Tá? Então é isso. A Sutran tem um grande desafio, mas para nós é muito interessante, porque a gente tem a possibilidade de mostrar para a sociedade que o servidor público ele tem, sim, capacidade de conseguir gerir esses desafios. Vou passar para a Daniele. Bom dia, meu nome é Daniele, eu sou diretora de estruturas, faço parte da Superintendência Técnica e eu quero falar para vocês hoje o que a nossa superintendência ela trata. A superintendência ela trata de projetos, né, os projetos que são licitados pelo DR, toda a área de tecnologia, meio ambiente e sustentabilidade. Então, falando sobre projetos, o DR ainda, no seu quadro, consegue desenvolver com servidores cerca de 30% dos projetos que são licitados. Então, além da análise, né, e do acompanhamento dos contratos de projetos que chegam no DR, 30% dos projetos são elaborados lá na casa. Projetos completos, né, desde levantamento topográfico, drenagem, sinalização, obra de arte, feito o orçamento com base Cicro, Sinap, todo esse processo até a licitação, ainda 30% são desenvolvidos lá dentro do DR. Um dos projetos que hoje tem dado um grande vulto para o DR é esse projeto aqui, ó, Caminho das Escolas. Nessa primeira fase, 28 escolas foram contempladas, cerca de aproximadamente 230 quilômetros de rodovias. Como que funciona esse projeto? A intenção do projeto é você pavimentar todo esse acesso da rodovia nossa até a porta da escola. Não importa o que precisa, qual tipo de projeto, se precisa construir uma ponte, se tem drenagem, terraplenagem, não importa o que a gente precisa fazer. Tudo isso é contemplado aqui. E é previsto que, com a implantação desse projeto, 700 milhões de reais sejam investidos, né? Então, escolas de partes rurais elas estão sendo contempladas e esse é um projeto muito bem aceito pela sociedade, está tendo um reflexo muito bom e 15% desse projeto já foi executado. Falando agora da parte de tecnologia, 6 milhões de reais já foram investidos no laboratório nosso lá, que fica no Parque Rodoviário. Então, houve uma grande modificação, uma grande inovação tecnológica nesses últimos anos com a aquisição desses equipamentos, possibilitando que a gente consiga mapear melhor, né, ter uma condição melhor de acompanhamento das obras executadas pelo DR. Então, algumas parcerias muito importantes, como a Universidade de Brasília, também fazem parte lá conosco, né, dando esse apoio, aprendendo, manuseando esses equipamentos, né. Tem sido algo assim revolucionário para o DR, né? Um órgão de 63 anos e nesses últimos anos ele deu um grande up aqui com essa inovação tecnológica. E, além dessa já adquirida, o DR já adquiriu, assim, recentemente, aqui em agosto, mais equipamentos, já vem traçando a curto, a médio, a longo prazo a aquisição de novos equipamentos, a calibração desses equipamentos para que possam ser usados, o treinamento, né, do pessoal lá do laboratório, para que tudo isso corra de forma bem tranquila e tenha um resultado efetivo na confecção dos nossos pavimentos. Sobre tecnologia ainda, o DR hoje, ele possui um sistema mobile, chama CIDER, Sistema Integrado do Distrito Federal, no qual a gente pode cadastrar todos os elementos rodoviários. Estão hoje cadastrados todos os elementos rodoviários, todas as obras de artes cadastradas e inspecionadas. A gente tem no DF hoje 355 obras de artes, já com vistorias há menos de um ano feito, né? A gente está conseguindo manter isso daqui. Esse tipo de sistema nos possibilita, toda vez que tem uma ouvidoria, né? Às vezes aparece uma pessoa, manda lá na ouvidoria, eu acho que essa ponte está caindo. Aí a gente manda o relatório para o cidadão, por esse canal aberto, dizendo, olha, foi feita a inspeção, ela está nesse seguinte estado, né? A gente consegue também mapear tudo que a gente pretende fazer de manutenção, porque isso é uma base de dados sempre atualizada no nosso sistema.
Então, para explicar melhor, eu vou passar aqui para vocês um videozinho rapidinho, para vocês verem a parte de obra de arte especial, como foi feito aqui. Vocês viram aqui, as nossas obras, elas são todas já referenciadas. Isso tem nos facilitado e dado uma facilidade para a gente conseguir tratar dos dados de manutenção. Referente ao meio ambiente, nós temos aqui, desenvolvido pelo DR, vários tipos de passagem de fauna, porque como o DF ele é cortado, ele tem uma parte urbana, uma parte rural, e as vias cortam essa parte urbana, a gente tem alguns casos de atropelamentos de animais. Então o DR também desenvolve passagem de fauna para répteis, mamíferos de médio e grande porte, coloca alambrados, sinaliza, e isso tem reduzido muito, né, esse tipo de projeto tem reduzido muito os atropelamentos. E a última parte que eu quero falar aqui para vocês é sobre o viveiro que o DR tem. Para recompor essa nossa faixa de domínio, o DR, nesse último ano, produziu 4.300 mudas, lá no DR mesmo, nos viveiros do DR. E essas mudas, elas são levadas para a faixa de domínio, juntamente com um projeto de educação ambiental, onde crianças do ensino público, elas são levadas para a faixa de domínio assim que a escola se cadastra no site do DR. Vai o profissional lá do DR na escola, leva essas crianças à faixa de domínio, já fazem 2 trabalhos, né? A recomposição dessa faixa de domínio juntamente com essa educação ambiental, conscientizando a criança da importância do meio ambiente, da sustentabilidade, de plantar, de preservar o meio ambiente. Então esse também é um trabalho muito importante que o DR tem desenvolvido. E, além disso, a gente também faz ainda coleta seletiva e consegue, com todo esse material, produzir uma própria horta dentro do DR. Então, essa parte ambiental tem sido realmente muito fundamental e importante para o nosso Distrito Federal. Obrigada. Eu quero chamar Cristiano. Pessoal, bom dia. Eu sou Cristiano Cavalcante, estou como superintendente de obras do DR lá do Distrito Federal. Parece que o meu tempo está meio curto aqui, eu vou tentar ser mais sucinto e mais direto, mas eu gostaria de fazer uma apresentação geral do que é a superintendência de obras, lá no nosso caso específico, de Brasília. Eu acho que hoje
deve ser um dos únicos, se não for o único, um dos únicos DRs que tem ainda uma estrutura direta, que executa a obra, faz manutenção com os seus próprios equipamentos, com o seu pessoal. E nós temos essa particularidade, talvez seja pelo Distrito Federal ter uma malha viária, rodoviária até pequena, comparado aos outros estados. Nós temos em torno de 2.000 quilômetros de malha rodoviária. Desses 2.000 quilômetros, cerca de 1.200 pavimentada e 800 não pavimentada. Então, o Distrito Federal é pequeno, né? E a gente consegue fazer essa mistura de obras contratadas e também sendo executada por administração direta. As obras contratadas, como o presidente já falou, nós estamos aí com a carteira hoje mais de meio milhão, né, de obras, mais de 500 milhões de obras. E temos uma prateleira de projeto aí de 2 bilhões nos próximos dias aí para começar. Estamos em fase de captação de recursos, isso deve estar acontecendo rapidamente. E então nós estamos bastante solicitados, demandados. É um governo lá, cada governo tem um tipo que atua mais, que gosta mais. O nosso governo lá atua bastante em obra, gosta muito de obra e executa bastante serviço nessa área aí. Nós temos aqui, atua junto em obras lá no Distrito Federal, é o DR, Nova Cap, Secretaria de Obras. Nós temos aqui representantes da Secretaria de Obras, que também está lá coordenando a Secretaria de Obras, mas é do DR, um grupo bastante técnico. Então, o DR tem um corpo técnico bastante especializado, que nos orgulha muito. Então, essas obras, como eu falei, são feitas por contratos ou administração direta. Administração direta, com pessoal e equipamento, são obras pequenas, né, mas ainda adquirimos equipamentos, temos pessoal, operador de máquina, motorista ainda trabalhando, e principalmente em apoios emergenciais, em pronto atendimento, tem dado bastante resultado, tem feito a diferença lá no Distrito Federal. Então, nós temos aqui um mapa lá do Distrito Federal, mostrando as nossas obras distribuídas lá. Em vermelho, nós temos as obras em execução, verde ali são obras já executadas, né, e espalhadas. Nós temos lá 5 distritos rodoviários. Os distritos rodoviários são os DRs atuando de forma mais presencial, mais perto do cidadão, distribuídos geograficamente ali no nosso Distrito Federal. Norte, Sul, Leste, Oeste, e esses distritos têm ali todo o seu corpo técnico, todos os seus equipamentos, que dá aquele pronto atendimento e um atendimento mais corpo a corpo com o cidadão da sua região. Vamos passar aqui. Como é que eu passo aqui? Pois é. Então, vamos lá. Desses 500 milhões de obras aí, nós estamos, 200, foi repartido assim, 200 milhões mais ou menos em obras de arte especial. Temos investido bastante agora em restauração, né, nosso pavimento antigo, bastante deteriorado. E, ao longo do tempo, a gente vem fazendo aquelas manutenções emergenciais de tapa-buraco, né? E a gente agora partiu por umas soluções mais definitivas e robustas. E a gente tem gastado bastante, feito bastante obra de restauração. Até maior, né? Tem gastado mais recursos com restauração do que a própria pavimentação, que a gente está aí com 120 milhões, né? Então, de 2019 até 2023... né, já executamos mais de 700 milhões e em execução 500 milhões, mais de 200 milhões e meio de obra de 2019 para cá. Aqui que eu falei, né, os 5 distritos rodoviários, né, do DR atuando aí de forma direta. Nós temos acabadora, rolo de pneu, nós temos patrola, motorniveladora, caminhões, temos todos os equipamentos para fazer a simples manutenção, como obras de pavimentação. Obras de pavimentação lá, retornos, rotatórias, até mesmo já por administração direta, 2, 3 quilômetros, isso está virando rotina para a gente lá, né? Estamos atuando também por administração direta no autódromo, né, como o presidente falou, o DR construiu o autódromo lá em 74, e agora nós estamos fazendo uma reconstrução, uma revitalização, uma restauração completa do autódromo, também usando o nosso equipamento por administração direta. É importante citar aqui que toda obra nossa, a gente
toda obra de pavimentação ou implantação de uma via nova se faz com a construção de uma ciclovia também, até por força de lei. Lá no Distrito Federal tem uma lei de que toda obra nova de pavimentação deverá necessariamente ser construída uma ciclovia. Mas, além da obrigação legal, a gente também tem construído bastante ciclovia em Brasília. Nós temos hoje em torno de 665 quilômetros de ciclovia, né? É a segunda malha cicloviária do país, a gente está perdendo ainda para São Paulo, por pouco, estamos pertinho. E estamos aí já com em torno de 110 quilômetros de projeto pronto de ciclovia para ser implantado nos próximos dias aí. Chegando, então, a marca logo a empatar com São Paulo. Então, é a segunda rede cicloviária do país. É um local esse modal bastante utilizado e demandado. Então, a gente tem investido bastante nessa questão de ciclovia. Temos também construído lá, toda a nossa malha rodoviária lá, ela tem uma característica a maioria, né, uma característica muito urbana. Então, há necessariamente de se fazer constantemente implantação de passarelas, e a gente tem feito. Nós, esse ano, aí estamos com 2 execuções, já construímos mais 2, né? E é uma demanda bastante atuante, também forte, nessa questão de travessia com segurança de pedestre. Também temos um contrato de manutenção de passarela. Ao longo dos anos, sofremos muito. Constrói-se, mas a parte de manutenção de passarela fica um pouco difícil. A gente tinha muita dificuldade, fizemos um contrato. Hoje esse problema já está superado. Nós fizemos... nós temos na nossa malha rodoviária lá, 64 passarelas, e nós já revitalizamos todas elas. Viadutos. Nós estamos com 6 viadutos em execução, né, 2 praticamente já concluídos, que é o do Recanto da Zema e o de Sobradinho, mas estamos com 4 em execução, bastante obra, o viaduto, o complexo viário junto, né, além de obra de arte especial. Então, também estamos investindo fortemente nessa questão de viaduto para diminuir essa questão de congestionamento, porque você tira o conflito em nível, né, e aí você realmente resolve e soluciona essas questões de congestionamento, que toda a capital tem, infelizmente, né? Mas a gente está tratando, era uma demanda também antiga, nos principais pontos de entroncamento de Brasília, estamos construindo viadutos. E é isso, né? Como eu falei, restauração, bastante investimento. E tem uma obra importante de restauração que eu queria citar aqui, 2, na verdade. Uma que está sendo feita pelo convencional, método convencional com pavimento flexível, né, que é do Pistão Sul, uma obra, um local de bastante movimento, difícil de ser tratado, mas a restauração exigiu que, às vezes, locais lá, que arrancasse toda a estrutura do pavimento, a profundidade de cerca de 1 metro, no local de trânsito muito intenso, muito difícil, mas estamos trabalhando. Esse é um método convencional, arrancamos todo o pavimento, a estrutura toda, trocamos tudo, mas com CBUQ, né, e fazendo a ciclovia ainda no canteiro central. Local que passa mais de 60 mil veículos por dia, bastante, e ali não tem horário, é dia, noite, final de semana, e a gente tem conseguido, com a força, com a atuação também da Superintendência de Trânsito, né, nessas questões de apoio de trânsito, a gente tem conseguido ir avançando e fazendo a obra. Também fazendo, além de em locais bastante urbanos, como eu citei no Pistão Sul, também em áreas rurais. Estamos trabalhando bastante também em áreas rurais com pavimentação. Aqui eu cito a pavimentação da 131, né, pavimentamos já 485, todas as rodovias, 14, 15 quilômetros de rodovia, em áreas rurais, né, e também em áreas urbanas, e a construção de novas ciclovias. Por fim, eu queria só falar um pouco sobre a obra da estrutural, que o presidente citou lá inicialmente, é a DF 095, são 13 quilômetros de via. Ela liga 13 quilômetros de via em cada sentido, né? Porque nós temos 3 faixas de rolamento em cada sentido. Então, se torna, na verdade, 6 faixas de rolamento, mais acostamento de 2,5 metros. Ela liga as principais cidades de Brasília, Taguatinga, Ceilândia, até o plano piloto, até o centro de Brasília, né? E, então, é um local que passa cerca de 100 mil veículos por dia, bastante movimentado, mas resolvemos enfrentar essa para nós, até uma mudança de paradigma, porque
sempre adotamos o método convencional do pavimento flexível, e apesar de termos lá em Brasília faixas de rolamento com pavimento de concreto, mas somente para funcionar, para corredor exclusivo de ônibus, né? Essa é a primeira obra de todas as suas faixas feitas em pavimento de concreto. Então, nós temos aí 26 quilômetros, de 3 faixas de rolamento mais acostamento, pavimento rígido em torno de 21 centímetros de espessura. E nós fizemos inicialmente um estudo de viabilidade com a ajuda da BCP, daqui o doutor Fernando Crosara, né, Valdir, nos auxiliaram bastante, desde a concepção do projeto, dos estudos de orçamento e estudo de viabilidade. E nos estudos detectamos de que, inicialmente, na fase de implantação, praticamente ficava o mesmo preço. O pavimento flexível ficou um pouquinho mais caro, né? O pavimento rígido de concreto, o pavimento de concreto ficou um pouquinho mais caro, em torno de 14%, na fase de implantação. No entanto, a hora que se aproximava dos 4 anos para frente, começava a ter a viabilidade de concreto. A hora que chegava a 7 anos, já estava bem mais barato. E ao longo de 20 anos, aí, ficou até 3 vezes mais barato, se considerarmos aí ao longo desses anos a parte de manutenção, né, essas intervenções que tem que ser feitas, que a vida útil do pavimento de concreto passa a ser 20 anos e o de CBUQ 10 anos. Então, considerando essas intervenções, o pavimento de concreto ficou bem mais barato ao longo de médio e longo prazo. Então, isso é uma novidade para nós lá, apesar de ser rotina já em outros estados, mas para nós, uma pista toda implantada nessa metodologia, é uma novidade. Estamos muito satisfeitos, porque a qualidade está sendo muito boa, é muito elogiada, e acredito que daqui para frente vai ser uma rotina nossa estar usando essa metodologia, o pavimento de concreto em nossas rodovias. Então, era isso que eu queria falar. Agradeço a todos a presença e estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Um abraço a todos. Peço que o Fernão Paes Lemes faça as suas considerações finais e agradeço os nossos palestrantes dessa manhã. Pessoal, a gente não vai conseguir abrir para perguntas, até pelo avançar da hora, tá? Depois vocês podem encaminhar as perguntas para a organização, que a gente encaminha para os nossos palestrantes. Antes de a gente distribuir aqui os certificados, né, e os brindes, eu gostaria de parabenizar toda a equipe do DRDF pelo excelente trabalho e pedir uma salva de palmas, não só para todos que estão aqui, que fizeram esse excelente trabalho, mas para todos os colaboradores do DRDF que também participaram desse excelente trabalho, pessoal. Muito obrigado. Parabéns, então, aos nossos palestrantes dessa manhã.